Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui para a gente revisar alguns conceitos importantes que vão ser necessários para a gente poder resolver as questões de transmissão de movimento circular. Bora começar? E para isso, eu trouxe essa imagem de uma associação de engrenagens. Uma imagem, inclusive, muito parecida com os diagramas que aparecem nas questões de vestibular. Na tela, nós temos 5 engrenagens nessa associação. Essas duas engrenagens da direita são engrenagens que estão associadas compartilhando o mesmo eixo. Elas têm um eixo em comum em torno do qual elas vão girar. Isso a gente já analisou num outro vídeo. Agora a gente vai analisar como que essas 4 engrenagens que estão em contato com o tampo dessa mesa transmitem movimento circular de uma para outra. No fundo, o que a gente vai analisar aqui é a transmissão de movimento circular por contato. Repara comigo nessa outra imagem. Aqui a gente consegue ver as 3 engrenagens que estão se tocando. E é a partir desse contato entre elas que o movimento circular vai ser transmitido. Para nossa análise, eu trouxe aqui 2 engrenagens. Essa engrenagem da esquerda, maior, tem 12 dentes, enquanto essa engrenagem da direita, menorzinha, tem 6 dentes. Repara na relação 12 e 6. A gente tem aqui na engrenagem maior o dobro do número de dentes. Beleza? Guarda isso para daqui a pouco. A gente vai colocar as 2 engrenagens para funcionar e elas vão transmitir movimento circular por contato. Para ficar mais fácil da gente visualizar o giro, eu marquei 2 pontos. Um ponto vermelhinho aqui na engrenagem maior, um ponto verdinho na engrenagem menor. A gente vai dar partida e colocar essa engrenagem maior para girar no sentido horário. Quando essa engrenagem começar a girar no sentido horário, esses dentes vão começar a empurrar os dentes da engrenagem menorzinha e a menorzinha vai girar no sentido anti-horário. É uma primeira característica desse tipo de associação. Enquanto uma gira num sentido, a outra, em contato, vai girar no sentido oposto. E tem uma outra característica que a gente vai perceber quando elas começarem a girar. Repara comigo, a engrenagem menorzinha acabou de completar uma volta, enquanto a maior completou meia volta. E quando a engrenagem maior completa uma volta, a pequenininha completou 2 voltas. Então, no mesmo intervalo de tempo, enquanto a grande dá uma volta, a pequena dá 2 voltas. Os períodos vão ser diferentes. Se os períodos são diferentes, as frequências são diferentes. Se as frequências são diferentes, as velocidades angulares vão ser diferentes. Só tem uma coisa que vai ser igual para esse tipo de associação. Como as engrenagens estão em contato, a velocidade linear nos pontos, nas bordas, nas extremidades das engrenagens tem que ser iguais. Porque se as velocidades fossem diferentes aqui nessa região mais periférica das engrenagens, teria deslizamento entre elas. E elas não estariam girando bonitinho igual você acabou de ver. Então, para esse tipo de associação, o que tem em comum entre as engrenagens vai ser a velocidade linear, ou também chamada de velocidade tangencial, nas bordas das engrenagens. E esse tipo de transmissão de movimento circular também pode ser feita desse jeito que está aqui na tela. Ao invés das engrenagens estarem ali num contato direto, dente com dente, a gente separa as engrenagens, mas coloca uma correia abraçando as engrenagens, como se fosse uma cordinha dando a volta nelas. Para que essa correia possa circular sem amontoar e sem ser esticada, sem arrebentar, a velocidade em todos os seus pontos tem que ser a mesma, confirmando que para esse tipo de associação, a velocidade linear ou tangencial nas bordas das engrenagens tem que ser igual. Bora lá, antes da gente formalizar as coisas no papel, vamos brincar um pouquinho no simulador com esse tipo de associação? Eu vou começar desenhando aqui uma engrenagem maior e uma engrenagem menorzinha. Aqui está difícil de contar o número de dentes, mas o que interessa é que uma é grande e a outra é pequenininha, tá? Nós vamos colocar as duas em contato direto, dente com dente, e a engrenagem maior eu vou colocar para girar no sentido horário. A gente já sabe o que esperar da engrenagem menor, né? Quando a grandona gira no sentido horário, a pequenininha gira no sentido anti-horário. Outra coisa para reparar, leva um certo tempo para a engrenagem maior completar uma volta. E nesse intervalo de tempo, a engrenagem pequenininha deu muito mais do que uma volta. Elas têm períodos diferentes, frequências diferentes e velocidades angulares diferentes. O que é igual entre elas é a velocidade linear nos pontos de contato, nas extremidades das engrenagens. Eu disse para você que essa associação ela podia ser feita de uma outra forma, né? Ao invés de colocar num contato direto, a gente pode colocar uma correia abraçando essas engrenagens. O que vai mudar? Um detalhe.
O que vai mudar é que agora a engrenagem grande girando no sentido horário vai fazer com que essa engrenagem pequenininha também gire no sentido horário. As duas vão ter o mesmo sentido de giro quando estão aí envolvidas por uma mesma correia. Bora colocar aqui no papel a nossa análise desse tipo de transmissão de movimento circular? Bom, nós temos duas situações possíveis para considerar. Nessas duas situações, a transmissão de movimento circular acontece por contato. Pode ser um contato direto, dente com dente, ou pode ser um contato através de uma correia, onde tem uma correia ali envolvendo as nossas duas engrenagens. Eu chamei a engrenagem maior de engrenagem A e a engrenagem menor de engrenagem B. Beleza? Bom, na primeira situação, se a gente falar que a engrenagem A está girando no sentido horário, a engrenagem B vai girar no sentido anti-horário, sentidos opostos. Enquanto na situação de baixo, que tem a correia, se a engrenagem A gira no sentido horário, a engrenagem B também gira no sentido horário. Essa vai ser a única diferença entre as associações, porque o resto, a análise que a gente vai colocar aqui do lado, vai ser exatamente a mesma. Começando aqui o nosso raio-x. A gente sabe que para esse tipo de associação, nós temos pontos nas extremidades das engrenagens com mesma velocidade linear, mesma velocidade tangencial. Então, se eu pego um ponto aqui, ó, bem na borda da engrenagem A, e um outro ponto aqui bem na borda da engrenagem B, esses dois pontos têm a mesma velocidade linear. Na associação de baixo, se eu pego um ponto aqui na periferia da engrenagem A e um ponto na periferia da engrenagem B, eles têm que ter a mesma velocidade linear para que a correia possa seguir ali sem acumular ou ser esticada. Bora! Escrevendo aqui, ó, nossa primeira parte da análise, nós temos mesma velocidade linear. E aqui a gente pode colocar um adendo nas extremidades das engrenagens. Perfeito? Nas extremidades a gente pode escrever que velocidade linear de A é igual a velocidade linear de B. E é a partir dessa igualdade que a gente tira todas as equações para esse tipo de associação. Lembra que eu falei para você que quando uma completa uma volta, a outra, por ser menor, dá muito mais voltas? Isso indica para a gente que as velocidades angulares são diferentes. E eu vou te mostrar por quê. Vem cá, vamos escrever juntos aqui, ó. As engrenagens têm velocidades angulares, o ômega, diferentes nesse tipo de associação. É que elas são diferentes porque elas têm tamanhos diferentes, né? Se fossem duas engrenagens iguais, elas teriam velocidades angulares iguais. Mas não é o caso aqui do nosso desenho. A velocidade angular da engrenagem A, ela vai ser diferente da velocidade angular da engrenagem B. Sabe por quê? Um dos jeitos de calcular a velocidade linear é fazendo o produto da velocidade angular pelo raio. Se a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B, a gente pode escrever que ômega-A vezes RA é igual a ômega-B vezes RB. Como os raios são diferentes, as velocidades angulares precisam ser diferentes para que essa igualdade seja satisfeita. E mais do que isso, quanto maior for o raio, menor vai ser a velocidade angular. São grandezas inversamente proporcionais. A gente pode escrever aqui, ó. Quanto maior o raio, menor será a velocidade angular. Quanto maior o raio, mais lentamente gira a engrenagem. Por isso que a engrenagem pequenininha dá mais voltas do que a engrenagem maior, porque ela tem um raio menor. A velocidade angular dela é maior. Grandezas inversamente proporcionais. Outra coisa que vai ser diferente entre elas é a frequência. Elas têm frequências diferentes. Porque frequência é justamente o número de voltas dada num certo intervalo de tempo. E a gente viu que quando uma completa uma volta, a outra dá bem mais voltas no mesmo intervalo de tempo. Então a frequência da engrenagem A é diferente da frequência da engrenagem B. Dá para tirar uma equação daqui também. Sabe por quê? Porque velocidade angular
pode ser calculada por 2π vezes a frequência. Lembra que ômega-RA igual a ômega-BRB? E ômega é 2πf? Então aquela expressão pode ser reescrita assim, ó. 2π FA vezes RA é igual a 2π FB vezes RB. Eu troquei ômega A por 2π FA, ômega B por 2π FB. Tem 2π dos dois lados. A gente cancela. E a nossa expressão vai ficar desse jeito aqui. FA vezes RA é igual a FB vezes RB. Mais uma vez mostrando para a gente uma relação matemática entre essas grandezas. No caso aqui, como o produto frequência vezes raio tem que ser constante, quanto maior o raio, menor a frequência. São grandezas inversamente proporcionais. A engrenagem que tem o maior raio é a engrenagem que vai ter a menor frequência. Beleza? E se as frequências são diferentes, os períodos são diferentes, né? Porque o período é o inverso da frequência. Então a gente vai terminar escrevendo aqui que para esse tipo de associação, os períodos são diferentes. Matematicamente falando, o período da engrenagem A é diferente do período da engrenagem B. Lembra que frequência é o inverso do período? Então eu posso trocar aqui por 1 sobre TA e eu posso trocar aqui por 1 sobre TB, né? Olha como é que fica a nossa igualdade. 1 sobre TA vezes RA é igual a 1 sobre TB vezes RB. E deixando de um jeito mais simpático, a gente pode chegar nessa expressão aqui, ó. RA sobre TA igual a RB sobre TB. Uma expressão que diz para a gente o seguinte: os raios e os períodos são grandezas diretamente proporcionais. A engrenagem que tem o maior raio é a engrenagem que demora mais tempo para completar uma volta. Aqui, quanto maior for o raio, maior será o período, maior será o tempo necessário para que a engrenagem complete uma volta. Nós fizemos a análise inteirinha. E um parênteses técnico que eu posso dividir com você é que para esse tipo de associação, na associação de engrenagens por contato, o raio pode ser trocado pelo número de dentes da engrenagem, porque são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o raio da engrenagem, mais dentes cabem em volta dela. Então, nessas expressões aqui, onde aparece o raio da engrenagem A e o raio da engrenagem B, você pode trocar pelo número de dentes da engrenagem A e o número de dentes da engrenagem B. Tanto é verdade que a gente pode aplicar essa propriedade para aquela animação que eu mostrei para você agora há pouco. Lembra que a engrenagem maior tinha 12 dentes e a engrenagem menor tinha 6? Então aqui no nosso contexto, a engrenagem maior eu chamei de A, o número de dentes da engrenagem A, 12 dentes, enquanto que a engrenagem menor, que eu chamei de B, ela tem 6 dentes. Então a gente costuma representar o número de dentes pela letra N. NA vale 12 e NB vale 6. Eu vou trazer essa informação para essa propriedade aqui da associação. Os raios e os períodos são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o raio, maior o período. Só que o número de dentes é proporcional ao raio. Então, quanto maior o número de dentes, maior o período. Vamos ver na prática como é que isso daí funciona? Vem cá. Eu posso reescrever aquela expressão assim, ó. Número de dentes de A sobre período de A é igual ao número de dentes de B sobre o período de B. 12 sobre TA vai ser igual a 6 sobre TB. Dá para simplificar por 6 dos dois lados. 2 sobre TA é igual a 1 sobre TB. E multiplicando em cruz, a gente vai chegar nessa relação. O período de A é o dobro do período de B. Como a engrenagem A tem 2 vezes mais dentes do que a engrenagem B, ela gasta o dobro do tempo para completar uma volta.
Se a engrenagem B gasta 10 segundos para completar uma volta, a engrenagem A vai gastar 20 segundos. Quanto maior o número de dentes, maior o período. São grandezas diretamente proporcionais. E, para a gente se despedir, se nós sabemos essa relação entre os períodos, nós sabemos a relação entre as frequências. Lembra que a frequência é o inverso do período? Se o período de A é o dobro do período de B, a frequência da engrenagem A vai ser metade da frequência da engrenagem B. Como a engrenagem A tem 2 vezes mais dentes, ela vai ter uma frequência 2 vezes menor do que a outra engrenagem. Análise técnica mais do que concluída. Agora você tem todas as informações necessárias para encarar os exercícios que trazem esse tipo de transmissão de movimento circular. Uma transmissão de movimento que acontece por contato, ou direto ou através de uma correia entre engrenagens. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!